Bom dia, todo mundo me escuta. Um ótimo dia a todos, um ótimo sábado. Obrigada, Isabel. Todo mundo me escuta, só Isabel? Obrigada, Patrícia, Ana, Janaína. Um ótimo dia a todos. Eu quero pedir desculpa pelo meu atraso, mas tive problema aqui para entrar na sala. Foi meio complicado, mas o importante é que deu tudo certo. E vamos dar início, vamos dar continuidade ao nosso treino do sábado passado. Sábado passado, só fazendo uma recapitulação, nós apresentamos como você pegar um impulso e colocar isso em prática. Hoje eu vou estar passando para vocês quais são os hábitos das pessoas mais eficazes, as pessoas que realmente sabem o que querem e que, colocando esses hábitos em prática, elas alcançam todo o sucesso almejado. Então, hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso treinamento, que é crescer sem limites, crescer e liderar sem limites. Então, colocando esses 7 hábitos em prática, lembrando que tudo vai ser despertado através de um primeiro gatilho, porque os hábitos são sequenciais. Então, é muito importante para você alcançar o topo, para você alcançar o sucesso que você tanto quer, profissionalmente ou pessoalmente, vai ser importante desencadear e dar o start no primeiro gatilho, certo? Então, por que é importante você mudar os seus hábitos quando você entra numa empresa nova? Quando você sai de uma empresa e vai para outra empresa, você tem que estudar aquela empresa e ver qual vai ser a sua rotina para você alcançar o que você tanto almeja. Então, vamos dar exemplo pelo que nós estamos realizando, a Goldbets. Qual que é a rotina que você vai criar para você estar alcançando sucesso dentro da empresa? Qual que é a filosofia que a Goldbets oferece e o que é que você vai transmitir para as pessoas para você alcançar o sucesso que você tanto deseja? Algumas pessoas não alcançam esse sucesso porque embutem rotinas antigas. Embute a mesma rotina que eles estavam na empresa anterior, e é por isso que muitas pessoas desistem logo no primeiro ou no segundo mês, porque eles implantam a mesma rotina que eles viviam antes. E quando você martela, se você está fazendo a mesma rotina, se você está praticando a mesma rotina, você vai obter os mesmos resultados. Então, é uma frase que a gente está sempre perseguindo. Insanidade é acreditar que você fazendo as mesmas coisas, você vai obter resultados diferentes. Então, isso não acontece. E é por isso que nós vamos estar passando aqui como é que você faz para dar o seu primeiro gatilho, como é que você faz para separar os itens básicos que constituem o hábito. O formato do hábito, ele é triangular. Por que ele é triangular? É o seguinte, você tem um gatilho, esse gatilho, quando você solta, você entra numa rotina e essa rotina te gera uma recompensa. Então, na verdade, nós buscamos sempre uma recompensa. A nossa rotina ela é baseada na recompensa. Se aquela recompensa é boa ou ruim, isso vai ficar ao seu critério, mas geralmente nós buscamos recompensas positivas, certo? Então, nós temos vários hábitos e as recompensas elas te guiam para um caminho bom ou para um caminho ruim. Agora, o que é bacana é que você consegue mudar a sua rotina. Claro que você tem que entender como é que a sua rotina funciona, certo? Então, o que vai acontecer? Quando você consegue desvencilhar, quando você consegue separar o gatilho, separar a rotina e separar a recompensa, você constrói várias trajetórias. Então, você vai criar várias rotinas com vários caminhos diferentes que vai te levar à recompensa que você tanto almeja. Então, na verdade, toda a tua rotina é baseada na recompensa que tu vai querer, certo? Então, qual é o primeiro hábito? O nosso primeiro hábito é a proatividade. Qual que é a tua visão de ti mesmo? Então, o que acontece? Nosso primeiro hábito é o seguinte, a proatividade. A proatividade ela é baseada nas pessoas proativas. Qual que é a diferença de uma pessoa proativa para uma pessoa reativa? A pessoa reativa é aquela pessoa totalmente dependente, certo? É aquela pessoa
que sempre vai se basear nos outros, porque é mais fácil para ela ser assim. E quando acontecer dela fracassar, ela vai culpar todas as outras pessoas, menos ela mesma, certo? Então, uma pessoa dependente é uma pessoa reativa, é uma pessoa que ela sempre vai estar dependendo de outra pessoa. E uma pessoa proativa, ela é ação, ela é atitude, ela faz acontecer. Então, o primeiro gatilho que você vai despertar vai ser o da proatividade, porque você vai focar, você vai manter o foco no teu ciclo de influência. Você vai focar realmente no que você quer. E isso já vai gerar um segundo gatilho, porque os hábitos, eles são sequenciais. Então, quando você se torna uma pessoa proativa, quando você se torna uma pessoa realmente que vai estar fazendo acontecer, você vai despertar o seu segundo hábito. Qual que é o segundo hábito? O segundo hábito é você já ter um objetivo em mente. Por que você tem que ter um objetivo em mente? Pelo seguinte fato, antes de se realizar, acontece, você mentaliza para fazer uma ação. Antes de você fazer qualquer coisa, você mentaliza isso. Então, vamos dizer, você tem, o que é que você vai fazer amanhã? Você já vai mentalizar o que é que você vai fazer amanhã. Mas pegando em metas a longo prazo, vamos fazer o seguinte, você vai identificar qual que é o seu porquê inicial. Por que você está dentro da Goldex hoje? Por que você resolveu trabalhar na Goldex hoje? Então, esse teu porquê, esse objetivo que tu tem em mente, se é alcançar a liberdade financeira, se é ter uma vida melhor, se é dar uma vida melhor para os teus familiares, independente qual que é o objetivo que você tem em mente, você vai ter esse objetivo em mente que vai te gerar uma ação. Então, os dois primeiros hábitos, ele é super importante para isso. Para que você realize, para que você tome atitude e faça acontecer. Então, comece com o objetivo em mente já claro, que é a criatividade. Pessoas eficazes criam a visão de que querem e de como vai chegar lá. Então, quando você tem isso bem mentalizado, quando você tem isso bem focado, você vai se movimentar. Porque você já sabe onde você quer chegar. Então, ter isso em mente é essencial. E isso vai te despertar o terceiro gatilho, o terceiro hábito. Qual que é o terceiro hábito? O terceiro hábito é o que vem primeiro. O que você vai distinguir? O que vai acontecer? Você tem que saber qual que é a coisa mais importante. Todo mundo tem a necessidade de fazer várias coisas importantes, mas elas sempre deixam para a última hora. O que acontece? Você tem que sair do quadrante de importante e urgente para coisas importantes e não urgentes. Você tem que colocar isso em prática todos os dias. Quando você consegue colocar isso todos os dias em prática, quando você consegue tirar as coisas da urgência do dia a dia, porque às vezes você sempre deixa para a última hora. Tudo que você está realizando, você vai deixando, vai empurrando ali com a barriga, e o tempo vai passando, e quando você vai ver, passou. Você perdeu a oportunidade. Então, quando você aprender a colocar e definir o que é mais importante para você, e você está realizando aquilo diariamente, pode ter certeza que você vai estar saindo do quadrante das coisas importantes e urgentes para o quadrante de coisas importantes e não urgentes. E isso vai fazer com que o seu trabalho seja prazeroso, com que o seu trabalho, com que você aprenda com tudo que está acontecendo com você. Pode ser qualquer obstáculo, você vai estar tendo um aprendizado, porque aquilo ali você já sabe por que ele está acontecendo. Então, tudo que for passando pela tua trajetória, pelas tuas metas, pelas tuas dificuldades do dia a dia, você já vai saber e vai saber se desvencilhar dela, certo? Então, o importante é você deixar sempre as coisas importantes e não urgentes. Quando você conseguir colocar
e separar esses quadrantes, você vai conseguir alcançar a sua primeira vitória. Por que a minha primeira vitória, Jamile? Olha, os 7 hábitos, ele é voltado exatamente nessa figura que vocês estão vendo. O que acontece? Você hoje encontra no estágio de dependência. Muitas pessoas podem até estar no estágio de independência, certo? Mas o que acontece principalmente? Quando você está no seu estágio de dependência, você está sempre dependendo dos outros. Para você conquistar a sua primeira vitória particular, você tem que desencadear o primeiro gatilho, que é a proatividade. O segundo gatilho, que é você ter o seu objetivo em mente. E o terceiro gatilho, passo primeiro mais importante. Então, quando você consegue adquirir esses 3 hábitos, você conquista a sua primeira vitória, a sua vitória particular. Então, antes de você começar a se relacionar com outras pessoas, você precisa despertar esses 3 hábitos, certo? Então, esses 3 hábitos, você adquirindo esses 3 hábitos, você vai conquistar a sua primeira vitória, que é a sua vitória particular. Você já vai conseguir impulsionar e colocar todos os ensinamentos do nosso treino anterior em você. Porque você vai começar a praticar todos esses quesitos, todos esses hábitos. Esses 3 hábitos é importante para você adquirir a sua vitória particular. Mas depois que você passa da sua vitória, depois que você passa aqui do terceiro hábito, o que vai acontecer? Você agora vai passar para os hábitos interpessoais. O que é isso, Jamile? Como é que vai funcionar agora? Agora são os hábitos mais importantes. São os hábitos que você precisa adquirir para você alcançar o sucesso dentro da sua empresa. Então, você conquistando esses últimos 4 hábitos, você vai conquistar o seu sucesso dentro da empresa. Então, qual que é o 4º hábito, Jamile? Pensar ganha-ganha. Hoje nós vivemos, e a gente ainda vai viver em cima disso. Ganha, perde. Para eu ser bem-sucedido, uma pessoa tem que sair. Vamos dizer, hoje, dentro das nossas empresas, o que acontece? Em muitas empresas acontece isso. Para eu me dar bem, eu preciso que aquela pessoa não se dê bem. Ou então, uma relação cliente, mesma coisa. Nós temos o pensamento de que quando você realiza uma venda, você está ganhando e o cliente está perdendo. Então, quando você conseguir colocar valores no que você passa, quando você conseguir vender valores, quando você ganhar e o seu cliente ganhar, você vai conseguir alcançar esse hábito. Por quê? No nosso treino anterior e nos treinos passados também, o que a gente viu? A nossa maior dificuldade é conversar com um cliente e mostrar qual que é o valor do que você está vendendo. E outra coisa muito importante é você entender o que aquele cliente necessita. Então, a maioria das pessoas pensam assim, o meu negócio é vender. E por muito tempo eu pensei dessa maneira. Eu pensei que eu imprimindo o ritmo de venda, eu ia conseguir ter o máximo de pessoas comigo. E eu vi que isso estava totalmente errado. E esse hábito aqui, em ver que eu ganhando e o meu cliente ganhando, eu ia conseguir conquistar muito mais pessoas. Porque não ia ser só a Jamile ganhando. Então, quando eu consegui passar o valor que a Goldex tem para essas outras pessoas, eu tinha certeza de que elas iriam me acompanhar aonde eu fosse. Certo? Então, esse 4º princípio é o teu princípio para tu começar a se relacionar. Então, primeiro passo do 4º hábito é você pensar em você ganhar e o seu cliente ganhar. Quando você começar a pensar dessa maneira e quando você começar a agregar valor ao que você vende, você vai conseguir fechar muito mais vendas, porque ele vai saber que você também está preocupado com ele, ele vai saber que você precisa dele como ele precisa de você. Então, as duas partes vão ganhar. Esse é um princípio que muitas pessoas se incomodam, e eu acho que muitas pessoas que me acompanharam desde o começo, e ver o meu andamento hoje, ver a forma que eu penso hoje, muitas vezes assim, não, ela não está muito legal da cabeça não, hoje ela pensa totalmente diferente do que ela imagina.
mas é porque esse princípio mudou muito a minha mentalidade. Quanto mais você conseguir agregar valor ao seu trabalho, quanto mais você conseguir passar esse valor a outras pessoas, você vai conseguir realmente ganhar. Então, pensem sempre, você ganhando e o teu cliente ganhando, ou então em qualquer outro tipo de relação, teu sócio ganhando e você ganhando, qualquer tipo de relação mútua, pensem sempre nos dois se beneficiarem. Quando acontecer isso, pode ter certeza de que os resultados fluirão naturalmente, porque esse ensinamento que você está passando, você vai passar para todas as outras pessoas que estão com você. E isso vai conseguir que você tenha resultados surpreendentes. Qual que é o quinto hábito? Procure compreender. Então, se vocês perceberam, por que um é engatilhado do outro? Para você saber o que o teu cliente quer, você precisa escutá-lo. Nós estamos tão voltados para vender, que você esquece de escutar o que o teu cliente quer. Qual que é a necessidade que o teu cliente quer? Por que ele está buscando a Goldbacks? Quando você vai fazer uma apresentação do plano de marketing, você oferece a Goldbacks, você oferece a empresa, você oferece a franquia, e você vai colocar na balança o que a Goldbacks vai agregar naquela pessoa. Olha, o que tu faz hoje? Trabalho com vendas. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, com vendas diretas, mas eu estava querendo agregar o meu trabalho com outra coisa. Então, em cima do que ela me falou, eu já apresentei a empresa da forma que ela queria. Por quê? Porque além da empresa estar te passando educação financeira, vai estar te ensinando a gerir o teu negócio, vai estar te ensinando a fazer investimento, as opções de investimentos, e não ia atrapalhar de forma nenhuma o trabalho que ela já estava fazendo. Pelo contrário, ia somar e agregar, ela ia melhorar muito mais. Então, se por acaso ela estivesse realizando qualquer coisa errada dentro do processo de trabalho que ela estava fazendo, com a Goldbacks ela iria melhorar. E isso fez uma mudança muito bacana. E ela falou assim, olha, eu não tenho condições de entrar agora, mas na próxima semana eu vou estar entrando contigo. Então, você escutar o que o teu cliente necessita, por que ele está procurando outra opção, é muito importante. Então, tem uns detalhes que a escuta reativa, a pessoa escuta a si mesma mais do que o outro. Então, nesse caso aqui, já voltando para as pessoas reativas, qual que é a tendência? Quando você é uma pessoa reativa e ainda é uma pessoa dependente, você só se escuta, certo? Você escuta sempre o que as outras pessoas fizeram. Exemplo, eu sou assim porque meu avô era desse jeito, me trataram dessa maneira. Eu faço isso porque eu sempre vi a minha mãe fazendo isso. Então, eles pegam os ensinamentos para trás, colocam isso como dependência deles, porque se funcionar errado e se der errado, ele culpa o avô, culpa a mãe, culpa o pai, culpa todo mundo que estiver na frente, menos a ele mesmo. Tá certo? Então, tem várias formas. Outro tipo de escuta é a escuta respeitosa. A pessoa escuta com a capacidade intelectual e entende a distância. Então, esse tipo aqui é você entender e absorver o que aquela pessoa passa. E de acordo com o que ela estiver te passando, você vai ter uma solução para ela. Por quê? Porque você já leu, você já sabe o que aquela pessoa precisa. Você absorveu todos os ensinamentos e vai estar repassando para ela. E a escuta empática, a pessoa escuta com as capacidades intelectuais. Então, assim, quando você for entender o que o teu cliente está passando, sempre escute as objeções dele. Você vai passar ali, você vai mostrar o teu plano de marketing, mostrou o teu plano de marketing, o que vai acontecer? Você vai estar sempre recebendo objeções. E quando você escutar aquelas objeções
E se você for uma pessoa que tem muita leitura, se você for uma pessoa que participou dos treinos, você vai conseguir sair de todas aquelas objeções. Então, compreender o que o teu cliente quer é essencial para um sistema ganha-ganha, porque você vai estar oferecendo o produto que ele quer, tá certo? Então, é muito importante ter esse quinto hábito sempre ativo, o hábito da sinergia. Algumas pessoas me perguntaram o que é sinergia, por que sinergia é importante, certo? Ó, esse momento que a gente está presenciando de compartilhar os conhecimentos, de estar passando esse conhecimento para outras pessoas, sem visualizar a si próprio, é um momento de sinergia. Porque sinergia faz com que todas as partes ganhem. Essa troca de conhecimento que a gente está tendo aqui está sendo muito bacana por isso. Porque não é a Jamile que está certa, ou o Ângelo que está certo, ou a Isabel que está certa, ou qualquer outra pessoa que esteja certa. Nós estamos procurando formas de melhorar. Então, todos os nossos conhecimentos, o que a gente sabe de positivo, o que a gente sabe que pode estar melhorando, a gente está passando aqui para vocês. Então, sinergia é essa união, é esse conjunto, é você interagir, é você compartilhar todos os seus conhecimentos em prol de uma melhora. Então, independente de quem estiver certo, se é A, B ou C, o que nós estamos colocando aqui é valorizando todas as nossas diferenças, é valorizando tudo que a gente tem de positivo, que a Isabel tem de bom, ela está passando, que o Ângelo tem de bom, ele está passando, o que a Jamile tem de bom, ela está passando. Todos os ensinamentos, é você compartilhar esses ensinamentos, passar isso para outras pessoas. Isso é sinergia. E quando você consegue passar isso para a tua equipe, quando você consegue espalhar isso na tua rede, você está assim, ó, a um passo de alcançar o sucesso. Lembre-se sempre, quanto mais pessoas você ajudar a realizar o sonho, mais rápido você chega onde você quer, mais rápido você chega no topo. Então, essa sinergia que é passada entre você, entre as lideranças, faz com que a sua equipe esteja sempre motivada, faz com que a sua equipe sempre busque mais, porque ela vai estar sempre com sede de aprender mais. E essa sinergia faz com que você sempre exploda de atitude, de ação, de liderança, tudo o que for de melhor. Então, isso é muito importante, você adquirir esse sexto hábito. E o sétimo hábito, e mais importante, afine o instrumento. O que é afinar o instrumento? É você estar sempre se baseando, sempre melhorando. É você estar sempre se qualificando, é você estar sempre participando dos treinamentos. E é muito importante esses quatro pilares: física, social e emocional, espiritual e mental. Quando você consegue deixar esses quatro pilares equilibrados, quando você adquirir esse equilíbrio, pronto, você chegou no ápice. Porque afinar o instrumento é contínuo. Você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre se qualificando, você tem que estar sempre melhorando os seus conhecimentos, compartilhando isso. Lembre-se sempre, você é a soma das vivências, você é a soma das suas experiências. Então, quanto mais você se qualificar, quanto mais você aprender, você vai estar sempre numa crescente e você vai estar engatilhando todos os hábitos. Esses 7 hábitos. Bom dia.
A Jamil caiu, vamos só esperar um momento e ver se ela consegue voltar, ok? É só um momento, por favor. Opa, hoje a internet não está muito bacana comigo, não. Todo mundo me escuta, coloca um 10 para mim. Todo mundo está me escutando? Opa, obrigada, Patrícia, Mercedes. É, então, assim, gente, o que é importante nesses 7 hábitos? Quando você adquire os 4 últimos hábitos, você adquire a sua vitória pública, você adquire o seu sucesso dentro do seu trabalho. Então, você desencatilhar o primeiro hábito e dar sequência em todos os 7, então você vai estar alcançando o seu sucesso. Então, por que eu quis estar mostrando esses 7 hábitos aqui para vocês? Pelo simples fato, quando você descobre a sua rotina, quando você descobre qual que é a recompensa que você vai alcançar, você vai criar uma rotina baseada na recompensa que você vai alcançar, certo? Então, a partir do momento em que você descobre a sua recompensa e implanta uma rotina em cima para conquistar aquela recompensa, você vai desencadear todos os 7 hábitos. Desencadeou os 7 hábitos, pode ter certeza que você vai crescer. Esses 7 hábitos foram criados, foram feitos um estudo em cima das pessoas mais eficazes e eficientes em várias indústrias, em várias empresas. Então, se você quer alcançar o seu sucesso, se você quer realmente conquistar o que você tanto almeja, pode colocar em prática esses 7 hábitos. Não é difícil quando você sabe que o seu sonho é em espanhol. Um ótimo que essa apresentação tem impactado positivamente em você, que quer acrescentar na área e que venha desenvolver com muito sucesso. Um ótimo sábado, vou estar passando aqui para a Isabel. Contigo, Isabel. Bom dia, podem digitar no chat se me estão a ouvir, por favor. Buenos días para Perú, Colombia, Ángelo, Mercedes. Obrigada. Voy a intentar hacer un resumen de lo que Jamil ha dicho ahora, un poquito en portuñol, que es lo que yo hablo. Espero que me puedan entender. Hoy Jamil está hablando de los 7 hábitos. Y somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Esta es una frase de Aristóteles. Tenemos que tener el conocimiento de qué hacer y por qué hacer. ¿Con eco? Pues voy a intentar, a ver si queda mejor. Un momento, por favor. Un momento, que voy a intentar. ¿Está mejor ahora? Ángel, ¿está mejor? Ah, ok. ¿Está igual? Un momento, que intento aquí otra vez. Es que la internet de Javi me ha contagiado a la mía.
pero a veces sí, se mejora un poquito. ¿Está mejor ahora? ¿Ángelo? ¿Mercedes? Está igual. Uy. ¿Está mejor? Sim, estou a ouvir-me. E o som agora melhorou? Ángelo, ¿puedo escucharme? ¿O som está melhor agora? Bem, eu peço desculpa, mas eu caí da sala. A culpa é da Jamil, que ela trouxe o vírus para cá, porque eu nunca caio e hoje caí da sala. Vamos então começar. Bueno, entonces Jamil estaba hablando de los 7 y nosotros tenemos que, cuando estamos haciendo el proyecto, y en este caso Golbe, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y el deseo de hacerlo, por qué queremos hacerlo. Las acciones del éxito en el desarrollo de su actividad. La proactividad es el hábito de la visión personal. Comience con el objetivo claro, el hábito de liderazgo personal. El primero es lo primero, el hábito de gerenciamiento personal.
El hábito del liderazgo interpersonal. Tratar de comprender antes de ser comprendido es el hábito de la comunicación. La sinergia, el hábito de la corporación creativa. Y sintoniza el instrumento, el hábito de la autogeneración. Jamil, ¿puede pasar? Vamos a ver qué es el primer hábito de la proactividad. Las personas proactivas ponen su atención y energía dentro de su círculo de influencia, es decir, aquellas cosas que pueden actuar e influenciar. El segundo hábito, el objetivo en mente. Tenemos que empezar con el objetivo claro. Gente eficaz crea una visión de lo que quiere y cómo van a llegar a la selección de sus prioridades con base en sus valores más importantes. Todas las cosas se crean dos veces. Hay una creación mental o inicial y una creación física. El tercer hábito, las primeras cosas en primer lugar. Tercero. Primero ponga las cosas más importantes, la productividad. Enfoque sus energías en cosas que son importantes pero no urgentes. Y aprenda a decir no. Hay cosas que son importantes y hay otras que son urgentes. Tenemos que saber cuáles son las que se tienen que hacer en primer lugar. El cuarto hábito, liderazgo interpersonal. Piensa en ganar, interdependencia. Busca siempre beneficios mutuos en cualquier relación. En este proyecto no hay que unos ganar y otros no. Aquí todos van a ganar. Nos tenemos que preocupar como equipo. El quinto hábito, buscar el entendimiento. Practica el arte de ser un buen oyente para que puedas hacer el diagnóstico antes de soltar tu opinión. Tenemos que primero entender. Y hay varios tipos de escucha. La escucha reactiva, la persona que escucha, se escucha a sí mismo en lugar de escuchar a la otra. Es la que sabe siempre, tiene un determinado comportamiento y cuando las cosas no van bien, la culpa no es suya nunca, es siempre de la otra persona, de su madre, de su padre, de otra persona, pero nunca suya. La escucha respetuosa. La persona que escucha las capacidades intelectuales y a la distancia. La escucha empática. La persona que escucha a las capacidades intelectuales y emocionales. Por lo tanto, comprende y entiende el otro. Sabe escucharlo y va a tener una solución porque ha entendido cuál era la verdadera necesidad de la persona que tenía delante. Y tenemos que saber escuchar a las personas que estamos invitando para poderle dar la respuesta a su necesidad de acuerdo con lo que necesita. El sexto hábito, sinergia. Este es lo que estamos haciendo aquí todos, porque valoriza las diferencias. Disfruta el hecho de que el todo es mayor que la suma de las partes. Y es lo que estamos haciendo aquí. Ángelo tiene conocimientos extraordinarios que está pasando para el grupo. Jamil, lo mismo. Entonces, todo esto está valorizando toda la parte. Todo estamos compartiendo. La sinergia es la esencia del liderazgo centrado en principios. Valoriza las diferencias. El conjunto va más allá de lo que haría cada una de las partes por separado. Y el séptimo hábito. Es un pilar. Todos estos cuatro aspectos que están aquí, el físico, mental, social, emocional y espiritual, son un todo. Y todos tienen que estar en equilibrio para que podamos funcionar de forma perfecta, equilibrada. En el físico tenemos que tener la intención, el ejercicio es valorizar el cuerpo, lo que estamos comiendo, la nutrición, cuidar con el estrés. En el mental,
escribir, leer, planificar, social y emocional, la ayuda, la empatía, sinergias, tener seguridad, en la espiritual, clareza de valores, movimiento, estudio, la meditación, preservar y renovar, aumenta el activo más importante que tiene, a ti mismo. Crea un círculo virtuoso de crecimiento continuo. Tenemos que estar siempre haciéndolo porque no estamos siempre aprendiendo cosas nuevas, estamos siempre en constante aprendizaje. Entonces, tenemos que estar siempre sintonizando el instrumento. Y por último, cuando repetimos estas acciones siempre, vamos a lograr el éxito porque estamos con los 7 hábitos correctos de llegar al éxito. Y los hábitos se adquieren haciendo la misma cosa repetidamente, haciendo las cosas correctas repetidamente, adquirimos estos 7 hábitos que son las sugerencias de Jamil. ¿Alguna persona quiere hacer alguna pregunta de lo que estamos hablando aquí? Bueno, paso a Jamil. Antes, permítame solo que felicite al equipo de Perú porque está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Enhorabuena para todos. Un abraço para todos e bom dia para todos. Até já. Ramil, passo para você. Bom, gente, só quero agradecer a presença de todos. É muito importante, não só para a gente que está desenvolvendo esse treino, mas a gente está preparando com muito carinho para a gente estar sempre crescendo, não só a equipe aqui no Brasil, mas Peru, todo mundo que estiver realmente determinado a crescer nessa empresa maravilhosa. A gente está aqui para dar um suporte, para dar treinamento. Então, quero agradecer demais ao Ângelo. Vou estar passando aqui para ele dar uma palavrinha com vocês também. Próxima semana a gente vai ter treinamento em espanhol. Quinta-feira o Ângelo vai estar fazendo o primeiro treinamento novamente do GoPro. Então é muito importante que todo mundo participe. Quanto mais participar, mais você vai crescer, mais informação você vai ter. Então, só quero agradecer a todo o pessoal do Grupo Matriz que está aqui, o Ângelo, Mercedes. Então, eu só posso agradecer demais. Vou estar passando aqui para o Ângelo para ele dar uma palavrinha com vocês. Bom, gente, o Ângelo tentou falar que caiu da sala. Deixa eu ver se ele retorna.
Mas, olha, eu quero só mesmo agradecer a participação de todos. Foi muito importante para mim estar desenvolvendo esses dois treinos. Cresci muito quando eu li esse livro. Espero que realmente vocês tiverem a oportunidade de estar lendo esse livro. É um livro muito, muito bacana. Eu saí aqui. Hola, Isabel, ¿me escuchan? Yamile, ahora sí, ¿verdad? Realmente felicitarte, Yamile, por esta excelente charla sobre liderazgo, ¿no? Los hábitos de las personas altamente efectivas, cómo convertirse en un líder exitoso. Y te reconozco por el resultado que estás teniendo, ¿no? Todo tu equipo está acá presente. Y nada, vemos en ti una gran líder, una persona con resultados, ¿no? Y es producto del buen trabajo de Isabel con todo su apoyo, ¿no? Y nada, invitarlos la siguiente semana a la siguiente conferencia en liderazgo, que esta vez va a venir desde Perú, a cargo de nuestro líder y amigo y mi patrocinador, Carlos Vites, que va a dar un entrenamiento muy bueno sobre liderazgo multinivel y cómo conseguir estrategias de éxito, ¿no? Una persona que tiene más de 10 años de experiencia en multinivel en Europa, ¿no? En Latinoamérica, y nos va a venir a ilustrar con una excelente charla el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Yamile, amiga. Felicito. Que sigan los resultados y Dios mediante nos estaremos viendo el próximo sábado, ¿sí? Muchas gracias a todos. Bendiciones, hasta luego. Gente, um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Bye, bye.